Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Estamos começando agora, mais uma aula, específica na banca VUNESP, tá certo? Vamos trabalhar aí uma bateria de questões ao longo de algumas aulas, colocando em prática toda a parte teórica que você sabe sobre o raciocínio lógico, né? Primeiramente, as primeiras aulas serão focadas dentro da parte da lógica. Então, a gente vai passar por todos os assuntos que você precisa, desde o conceito de proposição lógica até chegarmos na parte de sequências, tá certo? E aí, ao longo desse trajeto, a gente vai passando pelas negações, equivalências, tabelas, operadores lógicos, enfim, né? Pelas partes que a banca gosta muito de cobrar em suas provas, tá certo? Então, se organize, você teve acesso ao nosso material, tá certo? Veja questão por questão e vamos para cima com força total. Vamos começar a nossa primeira aula, direto ao ponto, sem brincadeira, porque o seu tempo e o meu são preciosos, tá certo? Vamos lá então, vamos projetar aqui a nossa primeira questão. A questão vai falar o seguinte: das alternativas a seguir, assinale a única que contém uma proposição lógica. Então, veja bem. Então, é uma questão que vai falar do conceito de proposição lógica, certo? Então, o esquema vai ser o seguinte: o que a gente tem que lembrar? Quando a gente tem uma proposição lógica, eu vou pegar um exemplo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, proposição lógica, que é o primeiro tópico da lógica que você estuda. Eu vou pegar um exemplo de um caso para a gente discutir. Imagine a seguinte situação, só para a gente lembrar aqui a parte teórica, tá? Imagine essa frase aqui, ó. Carlos é rico. Imagine que eu chegue para você e digo essa frase. Carlos é rico, né? O que você vai perceber aqui comigo? Que essa frase, primeiramente, ela possui verbo. É a primeira coisa que você analisa, se a frase dada possui verbo. Por quê? A partir do momento que ela não tiver verbo, automaticamente ela não será uma proposição lógica, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. Então, ela tem verbo. Essa frase aqui, ela possui sentido completo. Como assim, professor? Lembrando, né? Sentido completo é quando eu digo assim, ó, Carlos é rico. Você entendeu a mensagem que está sendo passada. Né? Você pode falar assim, professor, eu não sei quem é Carlos. E não precisa. Mas você entendeu que esse Carlos aqui, ele é rico e ponto final, tá certo? A frase que foi dita. Mas essa frase, ela só tem sentido completo pelo simples fato de ter verbo, tá certo? E você percebe também que essa sentença, ela pode ser classificada em verdadeiro ou falso. Pensa comigo, se Carlos for rico, a frase é verdadeira. Se Carlos não for rico, a frase é falsa, tá? Então ela pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Sendo assim, estamos diante de uma sentença, aqui no caso, que possui verbo, sentido completo e que pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Quando isso acontecer, estaremos diante de uma proposição lógica, tá certo? E aí, na parte introdutória, você estuda também quando é que não é uma proposição lógica. Nós temos 5 situações. Vamos só pontuar aqui: frases interrogativas, exclamativas e imperativas, que são aquelas que passam a ideia de ordem. E aí você tem sentenças abertas e paradoxos, que aí lá na parte teórica, você vê a parte teórica, trabalha questões e fica tudo muito simples. Então, né, essas primeiras questões aqui, né, giram em torno desse assunto, tá certo? Então vamos lá. O problema fala, voltando na nossa questão, das alternativas a seguir, assinale a única que contém uma proposição lógica. Quando eu olho a letra A aqui, ó, nós temos uma frase interrogativa. Eu nem preciso fazer a leitura dela. A partir do momento que eu tenho uma frase interrogativa,
eu não posso dizer se essa frase é verdadeira ou falsa. Não tem como. E se eu não posso classificá-la em verdadeira ou falsa, automaticamente ela não será uma proposição. Então a letra A já temos que é falso. Eu vou pular a letra B. Olha a letra C. A letra C nós temos aqui, ó, uma frase exclamativa, certo? E você sabe que frases exclamativas não são proposições lógicas. Bom, olha a letra D. X menos Y é menor ou igual a 12. Aí, por exemplo, qual que é o valor do X? Não sei. Qual que é o valor do Y? Não sei. Veja, como eu não conheço os valores de X e Y, né? Pode acontecer, ó, pode acontecer de X menos Y ser menor ou igual a 12, como pode não acontecer. Então, nós estamos diante de uma sentença que nós não podemos classificá-las em verdadeiro ou falso. Não tem como. E isso aqui na lógica, né, nós chamamos de sentença, coloque assim, ó, sentença aberta. Então, lá na lógica, a gente chama aqui na lógica de sentença aberta, que é uma sentença que não é proposição, né, pelo simples fato ali que, como eu não conheço X e Y, no caso, né, fica uma sentença aberta. Né? Não tem como a gente dizer se a informação passada é verdadeira ou falsa. Então, letra D é falso, não é proposição. E a letra E entra pelo mesmo caso. Por exemplo, x mais y é maior do que 7. Eu não sei qual é o valor do x, eu não sei qual é o valor do y, e automaticamente, né, não temos como dizer, no caso, dizer se a soma é de fato maior do que 7 ou não, percebe? Então, aqui na letra E, nós temos também uma sentença aberta, correto? Logo, não se trata de uma proposição. Agora, a resposta, então, ficou para a letra B. Já vamos marcar aqui e vamos ver. Olha só. Todos os candidatos que estão realizando o concurso estudaram, tá certo? Então, realmente, é uma sentença que tem sentido completo, né? Você entendeu a frase que está sendo passada, possui verbo, tá? Possui verbo e pode ser classificada em verdadeiro ou falso, né? Como foi falado, todos os candidatos que estão realizando o concurso estudaram. Se de fato todos estudaram, a sentença é verdadeira. Se nem todos estudaram, então a frase é falsa. Então, de fato, a letra B passa a ser a nossa proposição, tá certo? Mas, às vezes, tem gente que fica na dúvida com a letra B. É só você olhar as outras alternativas que nós conseguimos eliminá-las tranquilamente, aplicando a regra, tá certo? Fizemos, então, a nossa primeira questão, top de linha, banca VUNESP. Vamos aí para a nossa segunda questão. Semelhantemente, fique olhando, só que agora com alternativas somente dentro da matemática. Veja, dentre as sentenças a seguir, aquela que é uma sentença aberta. Opa, aqui na verdade agora, nós temos que identificar a sentença que é aberta. Lembrando mais uma vez que a sentença aberta, certo? A sentença aberta, ela não é proposição, certo? Não é. Aí na lógica, lá na parte teórica, você estudou sentenças fechadas. E aí, sentenças fechadas são proposições lógicas. Então vamos lá, né? Vamos olhar pela letra A. Porque tem muita gente que acha que é só ir falando assim, tem letra, então já é uma sentença aberta. Não é bem assim. Questões como essa aqui você tem que fazer uma análise, tá certo? Então o esquema vai ser assim, ó. A letra A, quando você analisa o todo, você vai perceber que a incógnita ela vai ser eliminada. Por exemplo, se você pegar aqui, ó, 3x com menos x dá 2x com menos 2x, né? Então, na verdade,
Tá escrito aqui, mas eu posso entender que não tá, porque vai zerar. Então, na verdade, o que nós temos ali é 4 menos 3 é 1. Então, nós temos 1 igual a 0. Quando eu digo 1 igual a 0, é uma sentença que eu consigo valorar, ou seja, eu consigo dizer se ela é verdadeira ou falsa. No caso aqui, se eu fosse dizer isso, 1 é igual a 0, falso. Mas não é essa a questão. É você perceber que tem sentido completo. Pensa comigo. 1 igual a 0. Beleza, eu entendi. Eu sei que é falso, mas eu entendi. Possui verbo, porque se você escreve, 1 é igual a 0, que é o que está sendo afirmado ali, tem verbo, né? E pode ser classificada em verdadeira ou falsa. No caso, é falso. Então, a letra A, na verdade, é uma sentença fechada, é uma proposição. Então, não é sentença aberta. Na letra B, 7 mais 3 igual a 11. Depois que a gente fez esse passo aqui, chegamos 1 igual a 0, a letra B entra na mesma questão. 7 mais 3 igual a 0. Deixa eu pôr aqui na frente. A letra B é o que chamamos de sentença fechada, né? Então, veja, quando eu coloco, né, quando a banca colocou 7 mais 3 igual a 11, é uma expressão matemática, uma sentença matemática que você consegue dizer se ela é verdadeira ou falsa, certo? Você consegue dizer se ela é verdadeira ou falsa, né? Mas independente disso, ela tem sentido completo, ela possui verbo. Vou fazer com esse aqui só para quem não visualizou. Se você colocar assim, 7 mais 3, certo? É igual a 11. Então, perceba que o verbo, ele tá ali, escondido, mas ele tá ali, tá certo? Então, tem verbo, sentido completo, e pode ser classificado em verdadeiro ou falso. Se a gente fosse dizer o seu valor lógico, né, obviamente seria falso, porque 7 mais 3 é 10 e não 11. Então, letra B não é sentença aberta, é uma proposição. Letra C entra a mesma coisa. Se você observar aqui, 0 vezes x igual a 5, né? Qualquer valor que você colocar ali para x, a gente já deduz, né? Qualquer valor que você põe ali vezes 0 é 0. Então, na verdade, o que nós temos ali, é 0 igual a 5, né? Então, é uma sentença fechada. 0 igual a 5, pensa comigo. Eu consigo dizer se é verdadeiro ou falso, né? Tem sentido completo e tem um verbo ali. Então, não é sentença aberta, tá? Vou pular a letra D. A letra E, olha só, é bem semelhante à letra B. Tá vendo? 41, 43 menos 1, 42. Então, aqui, temos sentença fechada. Se é uma sentença fechada, temos uma proposição. Sobramos com a letra D. A letra D, de fato, é uma sentença aberta, né? Se a gente projetar ela aqui, 13x igual a 7. Nós não sabemos qual é o valor do x. Esse valor do x aqui pode ser qualquer um, infinitos. Então, assim, pode acontecer de a gente colocar um valor para x ali, e aí 13 vezes esse valor ser igual a 7. Pode acontecer, como pode não acontecer. Mas nós não temos como saber. Se nós não temos como saber, então, de fato, a letra D é a nossa sentença aberta, como perguntou a nossa querida e amada banca, tá certo? Show de bola! Fizemos a questão de número 2, vamos para a questão de número 3. Olha só, das alternativas apresentadas, assinale a única que contém uma proposição lógica. A única, hein? Vamos lá. Letra A. Temos aqui, uma interrogação e uma exclamação. Só vou colocar aqui, Temos uma frase interrogativa, certo? Se é uma frase interrogativa, falso. Não se trata de uma proposição. Vou pular a letra B. Olha a letra C. A letra C aqui, temos agora uma frase exclamativa. Se é uma frase exclamativa, não se trata de uma
proposição. Olha a letra D. A letra D, novamente, ó, temos aqui uma frase interrogativa. Não se trata de proposição. Veja que eu nem fiz a leitura delas. Imagina na prova. Basta você olhar no final, tá vendo? Não tem segredo. Só que a letra E, quando você olha no final, você fala assim, bom, não tem uma interrogação, não tem uma exclamação. Mas vamos lá. Ó, leia a frase. Instruções especiais para perito criminal. O que a gente está percebendo aqui? Que essa sentença, ó, não possui verbo. Olha que interessante. Essa sentença não possui verbo. Se ela não tem verbo, no caso, não é proposição. Então é aquilo que eu te falei. A partir do momento que a frase mencionada não tem verbo, nem precisa discutir, nem precisa analisar. Não será uma proposição, tá certo? Sobramos com a letra B. Olha só. Uma atribuição do perito criminal, temos aqui o seu verbo, é analisar documentos em locais de crime. Então, o que você está percebendo com a letra B? Ela tem verbo, ela tem sentido completo, porque quando você diz uma atribuição do perito criminal é analisar documentos em locais de crime, você entende claramente o que está sendo dito, e ela pode ser classificada em verdadeira ou falsa, né? Se de fato, né, uma atribuição do perito for analisar documentos em locais de crime, se de fato isso acontecer, então é verdadeiro, caso contrário, é falso. Então, independente disso, você percebe que a sentença ela pode ser classificada em verdadeiro ou falso, tá certo? Então, a letra B, de fato, é uma proposição lógica. Muito bem. Passamos essas questões aí, trabalhando esse conceito inicial da lógica, que é fundamental e que a banca Vunesp, né, ela não gosta tanto de cobrar essa parte, mas pode acontecer na sua prova e você precisa estar preparado, tá certo? Então, avancemos. Vamos lá. Vamos para a próxima questão, que já muda um pouco o jogo. E eu coloquei essa questão porque ela é um pouco polêmica, né? Porque ela é meio ambígua. E aí a banca considerou de uma forma, mas eu quero te mostrar de duas formas, tá certo? Que é o seguinte, olha só, João e Maria são professores da rede pública de ensino e gostam muito de conhecer novos lugares, considerando a proposição. A proposição ela começa aqui, certo? E ela termina aqui, que é a seguinte: João e Maria viajam sempre durante as férias. Assinale a negação dessa proposição, né? Primeiro, o que a banca considerou? Ela considerou como sendo uma proposição simples. A banca Vunesp considerou essa frase uma proposição simples. Então vamos lá, vamos ao nosso entendimento. Se é uma proposição simples, nós temos o seguinte, nós vamos entender que João e Maria é uma coisa só, percebe? Então, pelo fato da banca ter compreendido a sentença como sendo uma proposição simples, então a gente entende que João e Maria é uma coisa só. É como se fosse, por exemplo, um X. Aí ficaria assim, ó, X viaja sempre durante as férias escolares. É como se fosse um X, tá certo? Então, João e Maria, a banca considerou como sendo uma coisa só. Bom, e se ela considerou como sendo uma proposição simples, como que você trabalha a negação de uma proposição simples? Vamos recordar aqui, ó. Basta colocar, o que você viu na teoria? Basta colocar o não, no caso, antes do verbo. É isso. E aí o que acontece? Caso o não já exista, caso não já exista, basta
basta retirá-lo. É isso aqui que você estudou na teoria, certo? Bom, então vamos lá. Se a banca está considerando como sendo uma proposição simples e ela considerou, o nosso verbo está aqui. Então basta colocar o não antes do verbo, né? Então ficaria: João e Maria não viajam sempre durante as férias escolares. E aí bate com a letra A corretamente, e foi isso que a banca fez. Aí você fala assim: professor, mas e aí? Eu vou considerar ou eu não vou considerar? O que eu sugiro? Né? A gente vai fazer o outro caso aqui, peraí. Eu sugiro que, por isso que a gente tem que conhecer a banca. Se você vai prestar um concurso da banca VUNESP, né, você viu que essa questão aconteceu isso, caso aconteça algo semelhante, e eu te falo que tem muitas questões semelhantes a essa, não somente da banca VUNESP, fique atento. Veja, faça uma análise das alternativas, porque assim, provavelmente a banca vai considerar como sendo uma proposição simples novamente, tá certo? Bom, agora, o que é o outro jeito? O que a gente pode imaginar aqui, ó? Preste atenção comigo, né? Quando a banca coloca ali que João e Maria viajam sempre durante as férias escolares, eu posso pensar assim, ó, na frase: João, veja, João viaja sempre, João viaja sempre durante, vou pôr só assim, ó, durante as férias. E aí eu posso colocar assim, ó, e Maria viaja sempre durante as férias. É como se você pensasse assim, ó, né? Porque ali a banca colocou como se João e Maria viajassem junto, entendeu? Então, assim, só que se eles viajarem separadamente, por exemplo, eu posso entender a frase, né, e isso é muito claro, como sendo uma proposição composta, né? Eu posso colocar assim, ó, quando a banca colocou ali João e Maria viajam sempre durante as férias escolares, eu posso entender como sendo João viaja sempre durante as férias escolares e Maria viaja sempre durante as férias escolares. Eu posso ou não posso entender? Claro que eu posso. Então, passa a ser uma proposição composta. E aí, para você negar, o que você lembra da teoria? Você vai trocar aqui o E pelo OU, lembra? E você vai negar as duas partes. Aí nós iríamos negar essa primeira parte aqui e nós iríamos negar a segunda parte. Aí ficaria o quê? João não viaja sempre durante as férias, ou Maria não viaja sempre durante as férias, né? Eu entenderia dessa forma. Então, como ficou ambígua, né, por exemplo, a questão, na verdade, ela deveria ter sido anulada. Mas, né, no meu ponto de vista e no ponto de vista de muita gente. Só que o que acontece? Aí entra a questão da banca, né? Por exemplo, ela considerou como sendo uma proposição simples. Vai prestar o concurso da banca VUNESP, então a primeira coisa que você precisa pensar é o seguinte: se acontecer algo semelhante, a sua primeira ideia é considerar como sendo uma proposição simples. Percebe a dimensão do negócio? Então, caso não tenha alternativa, aí você recorre como sendo uma proposição composta. Então, uma questão que ela foi boa nesse sentido para nos chamar a atenção, tá certo? Bom, fizemos então aí a questão de número 4, vamos prosseguindo. Vamos para a questão número 5. A questão vai falar assim, ó: a implicação é um tipo de relação condicional. Então, ó, você tem que lembrar o seguinte: quando você pegar na questão, a banca colocar implicação, quando você encontrar lá implicação, por exemplo, isso é a mesma coisa que condicional. E o que é a condicional? É o se
E então? E você sabe o símbolo, né? É essa setinha aqui. Então, o problema mesmo está te lembrando isso. A implicação é um tipo de relação condicional que pode ocorrer entre duas proposições e desempenha um importante papel nas inferências em geral. Esta relação é adequadamente descrita por meio da expressão. Veja, letra A, nós temos uma disjunção. Letra B, nós temos uma conjunção. Letra C, nós temos novamente uma disjunção. Letra E, nós temos uma conjunção. Sobramos com a letra D, ó. Se e então, percebeu? Se isto, então aquilo. Então, a letra D, nós temos uma implicação. Ou melhor, nós temos uma condicional, tá certo? Aí você fala, professor, não é possível que isso caiu na banca. Claro que caiu e cai. Principalmente se são provas que têm muitas questões. Então, dá para a banca brincar à vontade, tá certo? Vamos lá. Continuando, vamos para a questão número 6. Então, a gente tem que tomar um cuidado aqui, ó, a questão um pouquinho mais extensa na nossa análise. A questão vai falar assim, ó. Considere NPQRT afirmações simples, né? Nós temos aqui proposições simples, e são 5 os casos. Para as afirmações compostas apresentadas a seguir. Considere também o valor lógico atribuído a cada uma das afirmações compostas. Então, nós temos as proposições compostas aqui. E aí o problema fala, a partir dessas afirmações, é correto concluir que... Vamos lá. Vamos pegar o primeiro item. A banca fala assim, ó, se N, então P. Essa afirmação é falsa. Então, vamos pegar aqui, ó, primeiro item. Se N, então P. A banca está falando que é falso. Lá no condicional, né? Quando é que é falso? Só tem um caso. Lembra da tabela? Vera Fischer. Ou seja, essa primeira parte aqui tem que ser verdadeira e essa segunda aqui tem que ser falso. Então, ó, nós já descobrimos que o N é verdadeiro, que o valor lógico de N é a verdade e que o valor lógico de P é a falsidade. Nós já descobrimos isso. Tá vendo? Maravilha. Agora, vamos ao segundo item. O segundo item nós temos se Q, então R, né? O problema fala que é falso. Então, aqui, ó, se Q, então R. O problema está falando que é falso, correto? Então, vamos concluir aqui, ó. Mais uma vez, nós temos o condicional e a banca falou que é falso, Vera Fischer. Q é verdadeiro, R é falso, tá certo? E vamos à terceira sentença. Se P, então Q, ó. Se P, então T de tatu, na verdade. Tá aqui, ó. Esta é uma afirmação, só que agora verdadeira. Só que eu tenho que tomar um cuidado. Você tá vendo que o P aqui, ó, nós já concluímos que ele é falso? E ele repetiu ali, ó, tá vendo? Se ele repetiu, então aqui é falso, certo? Bom, no condicional, quando a primeira parte, o antecedente, ele é falso, por exemplo, quando ele é falso, né? A segunda parte pode ser tanto verdadeiro quanto falso, que independentemente disso, o valor lógico aqui vai ser verdadeiro, tá certo? Bom, então foi o que a gente descobriu. Nós descobrimos que N é verdadeiro, que P é falso, que Q é verdadeiro, que R é falso e que T pode ser verdadeiro como pode ser falso. Vamos analisar então as alternativas. E o que vai acontecer aqui pelas alternativas? Preste atenção. A banca já coloca o valor lógico em cada uma delas, ó. E a gente tem que fazer uma análise para saber se isso está verdadeiro ou se isso está falso. Então vamos lá, nós vamos fazendo até chegar no item correto. Letra A, a banca pôs ali, ó, se Q, então T. O que a gente vai concluir? Nós sabemos que o Q é verdadeiro, verdadeiro. Então, e nós vimos que o T pode ser verdadeiro ou falso. Então, aqui nós temos duas situações. Primeira, se for duas partes verdadeiras, o valor lógico é verdadeiro. Agora,
a primeira parte verdadeira e a segunda falsa, aqui é falso. E o problema fala que o seu valor lógico é a falsidade. Então, a letra A está falso, porque ela pode ser, dependendo do valor lógico de T, verdadeiro, ou ela pode ser falso, tá certo? Então, a gente não pode afirmar que ela é falsa, tá certo? Perfeito. Vamos pegar, então, a letra B. Letra A, então, não é a resposta. Letra B, agora, ó, veja que a banca está usando a conjunção N, E, R. Então, vamos lá. Qual que é o valor lógico de N? Nós vimos que o N é verdadeiro. Verdadeiro, e nós vimos que o R é falso. Pela tabela verdade do E, V com F é falso. E a banca disse que é o quê? Verdadeiro, ou seja, falso. Vamos para a letra C. A letra C nós temos o seguinte. Nós temos ali, ó, Q ou T. Tá vendo? Então, vamos começar a discutir aqui, ó. Q ou T. Nós sabemos que o Q, ele é o quê? Verdadeiro. Então, você põe verdadeiro ou... E o T pode ser verdadeiro ou falso. Só que aqui acontece a mágica, né? Lá da tabela verdade do ou. Né? Aqui nós temos duas situações, ó. Né? Porque o T pode ser V ou F. Tá vendo? Primeira situação. V ou V, na tabela do ou, se você tem duas verdades, é verdadeiro, ou se você tem uma verdade e um falso, também é verdadeiro. E aí, o que a banca fala na letra C? Que a sentença, ela é verdadeira. E a gente comprovou isso claramente, né? As duas situações, elas dão verdadeira. Logo, a alternativa correta é a letra C. Veja, apesar da análise ser um pouco mais alongada, um pouco mais prolongada, então que você tem que ter um cuidado ali, e dominar a tabela, você está vendo que tem que dominar, não é uma questão difícil. É só você ir jogando e substituindo o valor lógico nas sentenças, tá certo? Perfeito. Então vamos avançando, vamos prosseguindo. Vamos lá, próxima questão. Questão número 7, olha só. Considere falsidade a seguinte proposição. Então, ele fala que a sentença dada, ela é falsa. Se eu dormi bem na noite passada, então estou descansado e feliz. Então, vamos lá. Ó, nós temos aqui uma condicional, se e então. E aí, do outro lado, apesar da gente ter uma conjunção aqui, não vai atrapalhar. Porque o que a gente tem que saber? A gente tem que lembrar o seguinte. Nós temos uma condicional e na condicional só tem um caso que é falso, Vera Fischer. Então, aqui no caso, temos que obrigatoriamente, ou melhor, necessariamente, temos que essa primeira parte aqui, ó, eu dormi bem na noite passada, tem que ser o quê? Verdadeiro. E essa outra parte aqui, estou descansado e feliz. Tem que ser falso, porque a gente tem se V, então F, nós sabemos que é falso. Então, necessariamente, o que é verdade? Essa primeira parte aqui, ó, que ali no caso, na nossa sentença é eu dormi bem na noite passada. Então, nós vamos ficar aqui, ó, com a letra D, dormi bem na noite passada. Percebe? Então, é só você tomar esse cuidado. A banca disse que a frase ela é falsa, então, para ela ser falsa, você aplica, né, a tabela e aí você conclui, tá certo? Então, essa questão mais tranquila. Se você pegar ali, né, claro que eu fui selecionando, fui pegando, para não ficar também muito repetitivo, tá certo? Por quê? Porque que eu estou te dizendo? Que a banca Vunesp, ela tem muitas questões nesse formato aqui, muito semelhante com essa 7 aqui. Então, a toda hora ela cobra algo do tipo. Então, é só você ficar atento na sua análise, tá certo? Vamos lá, próxima, questão 8. Então, aqui é como se fosse a 6. A gente vai ter uma análise um pouco mais prolongada, mas não é complicado,
Então, o problema fala o seguinte: considere as afirmações. Então, nós temos 5 afirmações. Só que ele vai falar assim, ó, depois a gente vai voltando nelas. De fato, é verdadeiro, ó, de fato, é verdadeiro que... Aí tá aqui, ó, daqui o resultado não está correto. Então, eu vou colocar assim, ó, o resultado não está correto. Isso aqui é o seguinte, o problema fala que é verdadeiro, tá certo? Agora, continuando, olha só, de novo. É verdadeiro que, olha só, daqui, ó, os dados iniciais não são falsos. Até aqui, ó. Então, vou colocar assim, ó, os dados, coloque assim, ó, os dados iniciais, veja, iniciais não são falsos. Não são falsos. O problema fala que essa informação é verdadeira. E depois ele fala, é verdadeiro que, aqui ó, o algoritmo não funciona. Então, vou colocar aqui ó, o algoritmo não funciona. É isso que ele está falando, ó, certo? E ele fala que isso é verdadeiro. Então, são as nossas 3 sentenças que são verdadeiras. E aí a gente vai fazer análise em cada uma das 5 sentenças e encontrar o seu valor lógico, certo? Vamos lá, vou pegar até uma outra cor aqui, ó. Primeira sentença. Acompanha aqui comigo. Nós temos aqui primeiro uma condicional, ó. Se e então. Ó, se o algoritmo funciona, o que nós descobrimos? Nós sabemos que o algoritmo não funciona é verdadeiro. Ali a banca negou, ó, o algoritmo funciona. Então, aqui é falso. Então, né, quem já domina já sabe que o valor lógico é verdadeiro. Mas como a gente está estudando, ó, então, o resultado está correto. O que nós sabemos? Ó, o resultado não está correto é verdadeiro. Ali a banca negou também, ó. O resultado está correto. Então, aqui é falso. Pela tabela verdade do se, então, F com F é verdadeiro, certo? Segundo item, vamos lá, segunda informação. Nós temos ali agora uma disjunção inclusiva que é o ou. Veja, o algoritmo funciona. O que nós sabemos? Que o algoritmo não funciona é verdadeiro. Ali a banca negou. O algoritmo funciona é falso. E aí nós vamos colocar aqui, ó, ou. A segunda parte, os dados iniciais não são falsos. Percebe? Nós sabemos aqui, ó, os dados iniciais não são falsos, é verdadeiro. E a banca colocou igualmente. Então, aqui é verdadeiro. Pela tabela do ou, F com V, nós sabemos que é verdadeiro. Tá certo? Muito bem. Vamos continuando. Terceira sentença. Olha só. Nós temos aqui agora a conjunção, que é o e. Olha só. Os dados iniciais não são falsos. O que nós sabemos? Que os dados iniciais não são falsos é verdadeiro. Então, aqui é verdadeiro. E, olha só, o algoritmo não funciona. Sobre o algoritmo não funciona, nós vimos que é verdadeiro. Pela tabela do E, V com V é verdadeiro. Tá certo? Belezinha. Vamos para a quarta sentença. Aqui nós temos o condicional, se e então, só que antes nós temos aqui a disjunção inclusiva, que é o ou. Então a gente tem que tomar um cuidado. Então vamos lá, vou pôr até um parênteses aqui, ó. Os dados iniciais são falsos, certo? O que nós sabemos? Nós vimos que os dados iniciais não são falsos, é verdadeiro. Ali a banca negou, então fica falso ou. Aí nós temos aqui, ó, o algoritmo não funciona. Aí nós vimos que o algoritmo não funciona é verdadeiro.
Aí você coloca aqui, ó, então, o resultado está correto, certo? O resultado está correto. Nós vimos que isso é falso, por quê? Nós vimos ali, ó, que o resultado não está correto, é verdadeiro, e aqui a banca negou, então aqui é falso, certo? Mas vamos lá. Aqui no parênteses, ó, F ou V, né? Na tabela do ou, F com V é verdadeiro. Então, você acaba caindo aqui em Vera Fischer. Então, agora, ó, na quarta sentença, o seu valor lógico é a falsidade. E aí nós vamos para o último caso. Tá vendo aqui, ó? Nós temos uma condicional, se e então. E aí você tem aqui, ó, primeiro, o resultado está correto. O que nós sabemos? Nós sabemos que o que é verdadeiro? O resultado não está correto, é verdadeiro. Ali a banca nega, então aqui é falso. Então, ó, os dados iniciais são falsos, né? Nós concluímos ali antes que os dados iniciais não são falsos, é verdadeiro. Ali a banca negou, então aqui também é falso. Só que, pela tabela verdade da condicional, se então, F com F é verdadeiro. Então, a nossa sequência, ela ficou o seguinte, V, 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 F, V. É isso. E aí, pelas alternativas, bate exatamente com a letra E, tá certo? Então, ó, se você observar, não é uma questão difícil, mas a sua análise, ela foi prolongada, tá certo? Show de bola! Fizemos, então, a questão de número 8. Vamos avançando para a questão número 9, que vai ser o seguinte. A questão número 9, você vai fazer assim, ó. Olha só. A tabela verdade de uma proposição composta tem 128 linhas. Imagina, gigante. Cada uma delas resultante das combinações possíveis do número de proposições simples. Né? Quantas proposições simples a proposição composta tem que ter para ela ter 128 linhas? Eu vou fazer sem usar o conceito de potência, né? Definição. Pensa assim, essa fórmula 2 elevado a n é quem vai dizer para a gente o número de linhas, certo? O número de linhas da tabela, certo? Então, não se esqueça. Essa fórmula 2 elevado a n é a fórmula que vai dizer o número de linhas que tem a tabela. E é esse n que o problema está perguntando. O que é o n? É o número de proposições simples. É o número de proposições simples que a proposição composta possui. E aí eu vou fazer por tentativa, que eu acho que é mais fácil. Porque, veja bem, por exemplo, se for uma proposição simples, 2 elevado a 1 é 2, então tá falso. Se for duas proposições simples, 2 ao quadrado é 4. Não, porque são 128. Se for 3 proposições simples, 2 ao cubo é 8. Também não. Ó, se for 4 proposições simples, vai dar quanto? 16. Então, a letra A já está falso. Se for 5 proposições simples, 2 à quinta, é 32, porque aí você faz 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 5 vezes. Então, tá falso. Letra C, por exemplo, ó, se for 2 à sexta, isso aqui é 64 linhas. Então, já tá falso. Sobramos com a letra D, ó. 2 à sétima, se você fizer as contas, você vai achar 128. Ou seja, se você tiver uma proposição composta com 7 proposições simples, a sua tabela ela vai ter 128 linhas. Tá certo? Show de bola? Maravilha! Vamos então desse nosso primeiro material para a nossa última questão. Bom, que essa questão aqui, se você pegar, né, de maneira geral, as questões da banca, VUNESP, tem muita semelhante a essa, então ela gosta.
que fala assim, ó: considere as afirmações e os respectivos valores lógicos atribuídos a cada uma delas. Nós temos aqui 5 sentenças e cada uma delas já tem o seu valor lógico. E aí a gente vai julgar. E aí, fazendo toda uma análise, a gente vai conseguir dizer qual alternativa está correta. Tá vendo aqui? Então vamos ver aqui, ó. Por onde eu começo, né? Pensa comigo. A primeira sentença é o E. E aí ele fala que é falso. A tabela do E tem 3 situações que ela é falsa, então não é uma boa. A segunda sentença nós temos o OU, e a banca fala que é verdadeiro. Na tabela do OU nós temos 3 situações que é verdadeiro, então não é uma boa. A terceira sentença nós temos uma condicional, se e então. E a banca fala que é falsa. Opa, chegamos, né? Na tabela verdade do condicional, só tem um caso que é falso. Vera ficha. Então é ali que nós vamos começar. Então aqui, ó, né, nós sabemos que Francisco é advogado, ele vai ser verdadeiro. E que Igor é jornalista, isso aqui vai ser falso. Concorda? Então, nós acabamos de chegar a essa conclusão. Se você quiser, a gente pode ir colocando assim, ó. Você vai colocar, ó, Francisco, veja bem, Francisco é advogado. Francisco é advogado. Nós vimos que é verdadeiro. E nós temos ali, ó, que Igor é jornalista. Nós vimos que é falso. Se a gente já analisa as alternativas, provavelmente a gente já consegue eliminar alguma coisa. Por exemplo, olha a letra C. Igor é jornalista. Olha aqui. O que nós concluímos sobre essa informação? Que é falso. Então já não é a letra C. Tá vendo? Perfeito. E nas alternativas nenhuma fala de Francisco. Mas vamos continuar. Bom, olhando agora o primeiro item, porque repetiu aqui, ó, Francisco é advogado. Nós concluímos que essa informação, ela é verdadeira, certo? Então, a segunda informação aqui, ó, eu já vou anotar aqui, ó. Gerson, vamos já colocar assim, ó. Gerson é analista. O que a gente vai concluir com essa informação? O problema fala que a sentença precisa ser falsa, né? Ali nós estamos aplicando a conjunção que é o E. Se a primeira parte já é verdadeira, né? Se a segunda parte for verdadeira, na tabela do E a gente tem V com V que é verdadeiro. Então, e ela tem que ser falsa. Então, essa parte aqui ela tem que ser falsa. Gerson é analista. Falso. Eu já vou para as alternativas. Olha só a letra E. Gerson é analista. Nós acabamos de concluir que essa informação ela é falsa. Então já não vai ser a letra E. Bom, vamos fazer a segunda sentença. Olha só. Gerson é analista. Nós acabamos de ver que isso é falso, certo? Só que aí o problema fala que a sentença 2 ela tem que ser verdadeira. E nós temos o ou. Então, essa segunda parte aqui, ó, obrigatoriamente tem que ser verdadeira. Então, aqui, ó, Hugo é engenheiro. Aí você fala assim, ué, professor, por que ela tem que ser verdadeira? Pelo seguinte, porque a sentença como um todo, ela tem que ser verdadeira. E como nós estamos aplicando aqui a disjunção, que é o ou, e a primeira parte ela já é falsa, se as duas partes forem falsas, na tabela do ou, F com F é falso. E o problema falou que é verdadeiro. Então, a segunda parte, obrigatoriamente, não vai poder ser falsa. Então, ela só pode ser verdadeira. Então, a gente concluiu que Hugo é engenheiro, é verdadeiro. Aí, olha só, o que a banca colocou aqui, ó, na D. Hugo não é engenheiro. Ela negou aqui, ó. Então, aqui passa a ser falso, tá certo? Vamos descendo. Olha o item 4. Ó, Hugo não é engenheiro. Isso aqui é falso, porque nós concluímos que ele é, certo? E aqui agora na sentença 4, nós temos uma condicional, tá vendo? Se
e então. Então, nós temos aqui uma condicional, se e então. Então, vai ser o seguinte, o problema fala que a sentença ela é verdadeira. Verdadeira. Aqui nós temos a frase, Joel é assistente. Deixa eu já colocar aqui, ó. Joel é assistente, correto? Assistente. O que acontece? Né? O problema fala que a sentença como um todo ela tem que ser verdadeira, né? Bom, se a segunda parte já é falsa, se a primeira parte for verdadeira, a gente cai em Vera Fischer. V com F é falso, não pode. Então, obrigatoriamente, a primeira parte tem que ser falsa. Ou seja, Joel é assistente, nós concluímos que é falso. Mas veja o que a banca colocou aqui, ó. Joel não é assistente. Ela negou, ó, tá vendo? Uma vez que ela negou, então a letra B passa a ser verdadeira, tá certo? Então a gente nem precisa analisar o último caso. Pensando ali na prova, você ganha um tempinho aí, tá certo? Cuidado, então, com esse tipo de questão da banca VUNESP, onde ela te dá uma sequência de sentenças e ela já coloca o seu valor lógico, tá certo? E com isso, então, aqui a gente fecha o nosso primeiro material, né, de trabalhando aí questões da banca VUNESP e pontuando os detalhes. Pontuando os detalhes. Então, você percebeu que você tem que dominar as tabelas verdade, entendeu? Os conceitos básicos, como que você nega uma proposição simples, você tem que dominar, né? O que é condicional, o que é bicondicional, conjunção, disjunção inclusiva, disjunção exclusiva, quem é quem, e vai colocando a simbologia, tudo isso é fundamental. O conceito inicial de proposição, quando é que você não tem uma proposição. E ao longo das aulas a gente vai passando aí por todos os tópicos e a gente vai trabalhar uma quantidade bacana de questões da banca e que vai te deixar aí muito tinindo, né, para a sua prova. É claro que quanto mais questões, melhor, mas tome cuidado, né, porque muitas das vezes você trabalha, não tem muito tempo e qualidade é melhor que quantidade, tá certo? Show de bola? Bom, então eu vou finalizar essa aula aqui, né? Muito obrigado e até a próxima.